O que nós combinamos é que nós vamos falar mais ou menos uns 20 minutos e depois a gente vai ali para a mesa, aí parece que a tela levanta e a gente aí abre a discussão, abre a conversa. O objetivo da mesa é colocar a discussão de educação e estatística um pouco na nossa agenda, enquanto pessoas que estão ligadas às universidades, às escolas, ao ensino de estatística. E nós teremos, então, outros dois colegas, além de mim. Eu sou da USP de São Paulo, Departamento de Estatística. Nós vamos ter o professor Leandro de Oliveira Souza, que foi professor da educação básica durante vários anos, foi fazer o seu mestrado e depois seu doutorado, e hoje ele é professor na Universidade de Uberlândia, no campus Pontal. Ele atualmente também é diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e tem trabalhado um pouco nessa coisa da educação estatística, o envolvimento da estatística, licenciatura, e vai dar a sua contribuição aqui. O outro convidado é um ilustre desconhecido aqui na UFMG, que é o professor Francisco Soares, o Chico Soares, né? Que, bom, como imagino que muitos já saibam, foi ex-presidente do INEP, lá em Brasília, ainda respira os ares de Brasília como membro do Conselho Nacional de Educação e tem uma competência já atestada em muitas ocasiões na discussão de avaliação, de uso de estatística nas avaliações, e certamente dará uma grande contribuição para a nossa mesa. Nós estabelecemos aqui uma ordem. Professor Leandro vai começar, depois falo eu e, por fim, professor Chico Soares. Ok? Muito obrigado pela participação e depois haverá espaço, então, para perguntas e comentários. Ok? Por favor, professor Leandro. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao pessoal pelo convite, a oportunidade de estar falando um pouco aqui de educação e educação estatística, né? Vocês vão perceber um pouco que a metodologia que a gente usa em educação para fazer pesquisa é diferente, né? Então, talvez cause um pouco de estranheza, mas aí a gente vai, né, embora a pesquisa é sobre o ensino de estatística, é dentro do ensino, então a gente usa os referenciais lá da educação. Eu sou formado em matemática, né? Fui, como o Marcos falou, professor de educação básica. E, enquanto eu fiz o mestrado e doutorado, eu era ainda professor de educação básica. Então, as atividades de pesquisa a gente fazia mais para... Não, pode deixar aí mesmo. Acho que tá bom. E aí, as pesquisas que a gente ia fazendo era com desenvolvimento de atividades em sala de aula, então ensinando estatística e fazendo pesquisa sobre ensinar estatística, sobre ensinar probabilidade. O que eu vou apresentar aqui hoje é uma temática que, dentro da educação matemática, a gente está começando a discutir no Brasil agora, que é a insubordinação criativa. Então, eu vou falar um pouco da pesquisa que eu tenho feito dentro da universidade e esse vínculo com a insubordinação criativa. A palavra insubordinação ela parece ser um pouco forte, né, mas a gente vai colocar ela dentro de um conceito teórico, talvez para explicar melhor o que é essa ideia. Então, eu vou falar um pouquinho da problemática da estatística na educação básica, né, o que é insubordinação criativa, uma aproximação desse conceito com a linha de pesquisa e projeto de educação estatística lá na educação básica. E aí a questão que a gente colocou para a pesquisa, né? Um grande problema que a gente vê lá, e parte até dos livros didáticos, é o seguinte: a gente prepara as crianças e os adolescentes para consumir informação,
né? E a ideia era a seguinte: como que a gente podia preparar essas crianças e adolescentes para produzir informação? Em que sentido que eles consomem? A maioria deles, a gente vai ver aqui nos próprios relatos, eles, quando começam a aprender estatística pelos livros didáticos, eles principalmente ficam na estatística descritiva, né? E eles interpretam aquela informação que é passada, que está ali para eles. Dificilmente eles fazem coleta de dados, dificilmente eles fazem simulações, usam recursos tecnológicos. Então, a ideia é assim: como que a gente poderia, ao final do processo educacional, ajudar esses alunos a produzir informação, não só consumir? Tá? Aí eu vou falar um pouco da metodologia e a análise, as considerações que a gente faz sobre esse projeto. Está dando para escutar o microfone aqui? Tá? Então, tá. Então, a grande problemática é a seguinte, né? Como que a estatística hoje está na educação básica, né? A gente criar gráficos e tabelas hoje com um clique está muito fácil. A gente tem um software, por exemplo, que a gente usa lá, que é o software Fathom, que, para quem conhece o GeoGebra é um software de educação matemática para geometria, e o Fathom é um para educação estatística. Então, fazer a transição entre um gráfico e o outro, usando Excel, usando esses softwares, hoje está muito simples. Só que isso não significa que ele entendeu os conceitos, né? Fazer essa transição, embora seja fácil, entender o que está por trás daquelas representações é um problema, né? Aí a gente tem a outra problemática, que a estatística ela se relaciona com a matemática, e normalmente quem ensina estatística na escola de educação básica é o matemático. E um grande problema disso é que o matemático, né, dentro da própria formação dele, ele aprende ao longo dos anos deixar o contexto de lado para generalizar. E principalmente na educação básica, a gente precisa do contexto para que o aluno possa abstrair, né, e generalizar ao fim do processo, né? Por exemplo, o matemático, quando ele começa lá a explicar a equação do segundo grau, ele está muito mais preocupado com como as variáveis vão funcionar, o que vai acontecer com a função e por aí, e o contexto ali, para ele, né, é deixado de lado. E aí, o que a gente coloca é que a análise de dados ela não se baseia só nos fundamentos matemáticos, né? Principalmente na educação básica, a gente acredita que você tem que ensinar os alunos a fazer perguntas. Primeiro perguntar, e perguntar a partir de um contexto, para depois ele matematizar aquilo e poder inferir, né? E quando a estatística é ensinado pelo matemático, ele aborda normalmente os conceitos com um olhar para a matemática que está ali, não para um olhar da informação de maneira geral. Tá? Então, a estatística ela envolve analisar contexto, fenômenos, relações sociais, ações políticas, né, relacionar variáveis, lidar com incerteza, questionar, comunicar. E, principalmente, ele ter a flexibilidade para modificar o próprio ponto de vista que ele fez a partir das hipóteses das perguntas iniciais. Entender que aquelas perguntas também vão conduzir o experimento, né? Dependendo da forma que ele faça a pergunta, ele vai ser encaminhado para um caminho diferente, a resposta não é tão certa, ele está lidando, né, em situações que às vezes são situações de incerteza. Então, para ser considerado alfabetizado, né, estatisticamente, é necessário saber criar tabelas, é preciso saber ler, analisar, compreender o que os dados resumidos têm a nos contar. Isso é o que está escrito lá nos PCNs, tá? Que é o documento lá da educação básica. Então, ele enxerga que, ao final do processo, se o aluno souber interpretar, ler, analisar e compreender os gráficos, ele está alfabetizado estatisticamente. Tá? E a gente coloca que ser letrado vai muito além disso, né? Que é preciso que ele saiba utilizar diferentes ferramentas escritas. E aí, no caso, a estatística é uma dessas ferramentas necessárias para o letramento, para a alfabetização, né? E para a produção de informação. E aí a gente tem esses autores que eles afirmam, né, que, no caso das pesquisas em educação e estatística, a gente precisa de ter um quadro teórico geral que ajude a investigar como que é essa prática docente, quer dizer, como é que o professor de matemática ensina matemática lá na escola e como é que as crianças aprendem, como é que elas raciocinam durante o processo, né, como é que elas argumentam, como é que elas criam questões. Então, esse é um ponto. E sobre os professores da educação básica, né,
a grande parte deles eles confundem conceitos estatísticos, por exemplo, de variável discreta e variável contínua, conceitos, né, que são utilizados na hora que você vai construir esses gráficos. Em que sentido? Ele olha, por exemplo, para um histograma e ele não sabe que tipo de variável que ele vai colocar ali. Isso é muito comum porque a grande parte dos cursos de licenciatura em matemática não tem estatística, ou quando tem é uma disciplina que é suprimida ali dentro, no meio. Pelo menos é o caso dos colegas lá que a gente fazia pesquisa com formação de professores. E aí, outro problema é o seguinte, que diferentes tipos de gráfico eles podem representar diferentes objetos matemáticos, né? Como frequência absoluta, relativa, acumulada, médias, dados discretos. Então, às vezes, você tem aquela mesma ferramenta, mas você pode representar esses conceitos ali, né, de forma diferente. E aí, outro fato que a gente fez a pesquisa lá com os meninos do ensino médio, que daqui a pouco eu vou colocar, é o seguinte, que tem alguns casos, né, que os gráficos eles são mais adequados para comunicar determinados tipos de pergunta. Agora, o fato é, como escolher? Né, como ajudar aquele menino a escolher e poder decidir qual é o mais adequado para ele poder comunicar algo? Tá. Então, uma outra problemática que a gente vê lá é que a gente, de certa forma, tem que ajudar aqueles meninos a aprender a fazer transições entre diferentes tipos de gráfico, né, e vincular essa transição que eles fazem aos contextos dos dados também. Voltou? Tá. Eu tô dando uma acelerada aqui por causa do tempo. Eu estava planejando para meia hora, então, mas tudo bem. Então, um dos caminhos que a gente tem, né, para ajudar eles é desenvolver habilidades para contar histórias estatísticas, tá? E fazer isso é um desafio por causa das práticas, né, atuais de ensino. Quer dizer, a gente se comunica muito pouco, interage muito pouco com os alunos. E para aprender a contar história, você tem que ter uma interação. Debater abertamente uma boa verbalização lá na escola, né, atentar à linguagem e questionar as afirmações, invocar pensamento descritivo, né, enfim. Eu vou acelerar essa parte, porque eu acho importante a gente falar da insubordinação criativa um pouco. A insubordinação criativa é um conceito que apareceu na década de 70, tá, nos Estados Unidos. Um pesquisador ele estava fazendo estudos etnográficos sobre a cultura, né, como é que funcionava o contexto das escolas, e ele percebeu o seguinte, que existia determinados diretores de escolas que eles quebravam regras ou normas que eram passadas, né, num processo hierárquico de cima para baixo, com foco na justiça social e no bem-estar da própria escola. Então, ele olhava uma regra e via lá, bom, essa regra não é adequada à minha escola, e aí ele rompia com aquela regra. E o que é irônico é que esses diretores eles eram avaliados como bons diretores, né, eles, pelos superiores. Então, dentro desse estudo, eles, né, identificaram isso. E aí eles chamam esse conceito, essas quebras de regras, de insubordinação criativa. Quer dizer, é um tipo de insubordinação que não leva nenhum malefício ao ambiente escolar, né? E a criatividade, porque a maneira como se rompe aquelas regras ou aquelas normas que, às vezes, vêm de cima para baixo, mas, às vezes, são impostas pela própria sociedade, eles faziam isso de maneira criativa, sempre visando um efeito mais humanizante, né, e impessoal, né, sobre os indivíduos. Aonde que está esse conceito? Bom, a maioria dos cidadãos eles participam das políticas, né, quando se dá a interação com o agente público. Ele não participa das decisões de maneira geral. É ali quando o agente público chega para ele para explicar a regra que é a hora que ele vai interagir e conhecer as políticas públicas. E aí, a insubordinação criativa ela está ligada a um ato que chama ato discricionário. Tá? O que é o ato discricionário? É um termo, né, usado no direito. A gente tem dois atos, o ato vinculado e o ato discricionário. O ato discricionário é aquele que a gente tem liberdade para decisão. Eu vou dar um exemplo. Um ato vinculado seria assim, olha, você tem que oferecer transporte público para os alunos, né? E aí aquilo é leis, o agente público tem que cumprir. O ato discricionário é aquele que ele tem o poder de decisão, ele pode dizer como.
Por exemplo, ele decidir sobre itinerário, ele decidir qual é o meio de transporte, como que esse transporte vai ser contratado. Então, embora aquilo seja o ofício dele, ele tem liberdade de escolha. Esse é o ato discricionário. A insubordinação criativa, ela se dá no ato discricionário, que é aquele ato que ele tem liberdade para decisão. Agora, o que é irônico lá desse estudo com os diretores é que, normalmente, aqueles diretores jovens são aqueles que tendem a não quebrar regras. Muito provavelmente isso aconteça por causa da insegurança de estar, né, no ambiente e pela falta de experiência. Bom, então vamos lá à pesquisa, né? A insubordinação criativa, esse conceito, tá, no Brasil ele está sendo estudado agora na educação matemática, e aí tem alguns lugares que a gente consegue observar esse conceito, né, que é aonde o professor quebra a regra, quando ele rompe com o currículo prescrito, tá, quando ele coloca o aluno no centro do processo educacional, quer dizer, não é ele para o aluno, mas o aluno, né, dentro do processo, ele colocando o aluno ali. Ele considera o desenvolvimento dos alunos, ele planeja ações, ele olha para o indivíduo, ele desafia os alunos a identificar problema, criar proposta, transcende o ambiente escola, tá, vivencia o problema, experimenta ações e ajuda numa leitura de mundo. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: ensinar matemática não é uma atividade politicamente neutra, né? Por que ela não é politicamente neutra? Porque a gente trabalha também em identidades, né? Quando você chega ali na sala de aula e fala assim, bom, matemática ou estatística não é para todo mundo, é para poucos, né? Você já está construindo uma identidade e isso é um ato político. Então, ensinar matemática não é um ato político neutro, né? Embora, né, a grande parte dos professores de matemática, eles repugnam o papel político do ato de ensinar, né? E aí o que acontece nesse ambiente, é que a gente acaba reproduzindo pela matemática uma forma, um ambiente de microagressão, né? Microagressão por quê? Porque a gente não entende o papel político da matemática e a gente trabalha ela como se a gente não estivesse formando identidades ali. A ideia do projeto é a gente desmistificar a passividade política no ensino de matemática e de estatística, tá? E aí a proposta é na estatística descritiva, a gente trabalhou com alunos de ensino médio, e a ideia era ajudar esses adolescentes a superar crenças errôneas que vinham das competências técnicas deles. Então, eu vou à pergunta, vou apresentar o projeto aqui, né, e falar mais dele, porque eu acho que é o foco e o tempo também está curto, né? Então, o principal objetivo era identificar e compreender mitos, crenças, né, e verdades relacionadas a problemas sociais, ajudar os estudantes nesse sentido e preparar eles para produzir informação ao invés de consumir. Como que foi feita a pesquisa? Com aluno de iniciação científica do Júnior, tá? Então, os meninos eles recebiam bolsa de R$200 para participar da pesquisa. Eles participaram de uma formação em estatística por 6 meses, né, baseada na estatística descritiva, e a dinâmica da formação era com base no diálogo, né? Então, toda a formação era com base no diálogo. Olha, o que você sabe de variável? O que você sabe de amostra? O que você sabe disso? E a gente ia construindo e oferecendo ferramentas para eles irem trabalhando com estatística. E a gente usou o software, o Excel e o Fato. Como é que a gente faz coleta de dados nesse ambiente? Os nossos dados não são numéricos, tá? Dificilmente a gente faz isso na educação. Os nossos dados são os filmes, são as imagens, são os questionários, são as respostas que eles dão no momento, é o diário, aquilo que a gente escreve. Então, a análise é feita sobre aquele contexto. Dá para generalizar? Não, porque aqueles meninos são aqueles meninos. Mas dá para a gente observar, a partir daquilo, uma profundidade que dá para ser transferida para outros ambientes. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui é um relato dos estudantes. Ó. O que eles dizem? Na verdade, a matemática, a gente constrói os gráficos, está do jeito que eles, sem correção nenhuma, tá? Que eles falaram. Não da estatística, mas aqueles gráficos de funções. São alunos do 2º ano do ensino médio. Tá? Quando entra na estatística, a gente trabalha mais com interpretação e tem por base os cálculos. A gente não constrói gráficos.
Não lembro de ter coletado os dados, estudado os dados para depois ter montado os gráficos com base nos estudos. Quer dizer, aquilo que a gente já previu inicialmente, né? André e Ronaldo nunca terem utilizado Excel ou qualquer outro recurso. E outra surpresa foi o seguinte: ambos disseram que costumam ter acesso aos gráficos normalmente na disciplina de geografia. Quer dizer, nem na matemática eles estão estudando estatística, tabela, probabilidade, nada disso. Tá? Bom, a gente começou, a pesquisa partiu do conceito de indivíduo, amostra e população e variável. Então, assim, a gente precisava ensinar isso para eles, não com base em definição, mas que eles descobrissem onde que esse conceito pode ser usado, de população, de indivíduo, de amostra, como que ele está relacionado com as ferramentas. Então, a gente ia perguntando, o que é população para você, o que é amostra, o que é indivíduo, o que é variável, que tipo de variável que você conhece. E conforme eles iam dando as perguntas, a gente ia ampliando, né, o conhecimento. E aí depois a gente ia oferecendo tabelas, gráficos e ia perguntando. Por exemplo, esse daqui. Que tipo de variável que você enxerga ali? Né? Essa é uma pergunta que a gente fazia. A princípio, variável para eles era algo que aumenta e diminui. Ponto. Né? E aí a gente foi percebendo o seguinte: bom, eu preciso que ele associe isso a um verbo. Bom, variável contínua, qual é a ação que eu faço para coletar uma variável contínua? E uma discreta, qual é a ação? Qual é o verbo que está ligado a ela? E uma qualitativa, né? E aí eles iam percebendo que eles não precisavam de definição. Bom, eu quero uma variável contínua, eu preciso medir. Eu quero uma discreta, eu preciso contar. Eu preciso observar, né? E aí eles iam identificando isso. Demos esses tipos de gráfico para eles sem título, sem variável, sem nada, e perguntando para eles, olha, como é que vocês colocariam as variáveis, que tipo de variável que é usado em cada um desses gráficos. Levava eles a conflitos cognitivos, que tipo? Essa tabela, por exemplo, a gente pedia, constrói um gráfico com essa tabela. Eles iam construir um gráfico de setores, por exemplo. Fazia a soma, via lá que dava 100%, mas não percebia que as classes ali elas não poderiam se ajustar. E aí, se vocês perceberem ali no caderno deles, né, a princípio eles falavam que era fácil construir os gráficos, mas nem proporcionalmente a divisão eles faziam. E aí eles percebiam, bom, eu preciso de uma ferramenta tecnológica para fazer isso também. Por quê? Porque senão ele ia ter que recorrer a outras ferramentas que eles não tinham. E aí a gente ia, né, trabalhando dessa forma. Eu vou... a ideia... Acabei? Tá, 2 minutos, eu termino. A ideia era que, ao final, eles produzissem uma pesquisa a partir da escola, né, de uma problemática da escola. A avaliação ela se deu durante o processo, né? E aí, no final, eles tinham um problema lá na escola que era sobre a comida servida. Né? Foi isso que eles levantaram. Qual é o problema com a comida? Eles falaram assim, bom, a gente está comendo sopa a semana inteira e não aguenta mais comer sopa. Era esse o problema. E a região lá é quente demais. E aí, eu não sei se vocês já tiveram escola pública, é assim, o intervalo é 15 minutos, então ele tem 15 minutos para comer sopa. Só que os 15 minutos não é depois que ele sai da fila, né? 15 minutos no total. Então é comum alguém vir batendo palma aqui, acabou o horário, vai para a sala, e o menino tem que comer aquilo em 3, 2 minutos, ou até não comer. Né? E a gente foi para a questão do desperdício, e aí eles iam questionando. E aí, enfim, eles criaram toda uma estratégia para fazer coleta de dados lá na escola, os 2 meninos. Eu não fui na escola, não conversei com o diretor de lá, nada, e eles criaram a estratégia. O que eles fizeram? Entrevista com a diretora, entrevista com a cozinheira, para descobrir primeiro por que é sopa todo dia, né? O que está acontecendo, né? Com a cozinheira. Como que vocês preparam? Tem desperdício? Não tem? Eu estou acelerando, eu queria dar mais detalhes, mas o tempo é curto. Enfim, a segunda etapa, eles prepararam lá o projeto e foram lá coletar os dados. Né? Eles entregavam uma ficha no final do... Isso foi eles que pensaram, tá? Não foi eu, só ia fazendo pergunta durante o processo. Entregaram uma ficha no final da fila para cronometrar o tempo que eles estavam levando na fila, né, ao final do intervalo. Separaram sacos de lixo, menino e menina, e pesava aquele lixo todos os dias e iam anotando aquilo. Cardápio e por aí vai. E aí eles construíram essa tabela. Tá? Mediram lá o peso, né, quanto foi desperdiçado do sexo masculino, do feminino,
a quantidade de meninos e de meninas que almoçaram no restaurante, qual era o tipo do cardápio, quantas pessoas e o tempo na fila que eles levavam para cada um dos alimentos, né? Quer dizer, muitas vezes já tinha acabado o tempo, era a hora que o menino pegava o prato de comida, né? Só isso. E aí alguém já vinha, ó, tem que, né, ir embora. E aí eles foram construindo outras ferramentas, agregando os dados, construindo tabela. Aí dá só um pouco dos resultados sobre o que eles fizeram lá. No último, lá na última linha, vocês podem ver lá, por exemplo, a vaca atolada, 17 minutos e meio eles ficaram na fila, quer dizer, estouraram lá o tempo. E aí, quando você olha o desperdício de alimento, dá em torno de 8,3 quilos de alimento por dia, né? E a sopa parece que era até pouco desperdício, por quê? Porque eles não gostavam, então eles nem iam comer, né, a sopa. Então, a sopa sobrava. Aí eles construíram outros gráficos para comparar o desperdício individual, e aí do sexo masculino, do menino, trabalhar com razão, com proporção, né, com várias coisas. E aí, só para finalizar agora, um relato final, né, da questão da produção da informação, e vocês vão ver que não tem a ver só com os gráficos, mas o tempo que eles sentaram ali, ficaram observando o que acontecia no restaurante da escola, né? Então, ó, passando os dias, analisando tudo aquilo, podemos ver que o tempo gasto na fila ou desperdício de alimento variavam bastante, dependendo do tipo de refeição servida. Vários alunos, antes mesmo de iniciar a refeição, jogavam parte de sua comida fora, por não gostar de algum alimento que havia sido colocado no seu prato. Quando o tempo era insuficiente, o desperdício parecia ser maior, pois frequentemente sobravam alunos que ficavam comendo após o término do intervalo. Por isto, muitos deles não terminavam de comer e acabavam jogando comida fora. Temos como exemplo o dia em que foram servidos no cardápio vaca atolada com salada. O que eles observaram ali sentados? Ele não queria salada. Aí serviam salada, né? Eles iam ali, acabavam de pegar o prato de comida, jogavam a salada fora e ia, né, para a fila. Mas também não davam opção, né, de tirar a salada. Os funcionários optaram por não tirar porque isso tomava tempo. Podemos notar também que a sopa foi a refeição mais servida. Enquanto fizemos a pesquisa, havia uma média muito menor de pessoas, né, que frequentaram o refeitório. O tempo para servir era mais curto, já que o consumo era menor. Em todos os tipos de comida, a quantidade de meninas que se alimentaram era sempre superior à quantidade de meninos. Assim, inicialmente achávamos que os alimentos, ao fim das pesquisas, desperdiçariam mais que os meninos, né, as meninas que os meninos. Mas com os resultados que obtivemos, notamos que o desperdício comparado com os ambos, a parte tem em si a mesma diferença. Eles fizeram isso nessa tabelinha ali, ó, lá no final. Eles perceberam, né, que a média de desperdício eram iguais. Bom, para finalizar, a insubordinação criativa é uma ação que visa a construção da justiça social com o aprendiz ao centro do processo educacional. Tá? São atos políticos ao ensinar, porque, ao final de tudo isso, eles vão lá na direção da escola com dados para poder conversar, né? E isso ajuda esses sujeitos a emancipar lá das amarras burocráticas do sistema educacional. E a gente coloca aqui que professores que não produzem informação provavelmente terão dificuldade de ensinar os estudantes a produzir informação também. Tá? E aí é óbvio que vai vir questão de currículo, avaliação, e, enfim, várias coisas à tona aqui, mas a gente tem que romper com isso para poder ir à frente, né? E aí outras questões que podem vir é o seguinte: tendo em vista avaliar a formação do sujeito ao longo do processo de aprendizagem, a gente avalia as respostas que são padronizadas, ou quando a gente está fazendo isso, a gente não está estimulando o ato simplificado ao longo do processo? O que é o ato simplificado? São aquelas respostas que a gente dá ao sistema de maneira padronizada, que a gente simplesmente reproduz, né? Então, como que a gente avalia isso? E aí, tratando da eficácia do processo educacional, a gente, quando ensina, a gente está olhando para todos ou a gente está olhando para um, né? Esse é um outro ponto. Aí, para finalizar, a Beatriz D'Ambrosio, que é uma educadora matemática, né, que faleceu recentemente,
ela diz o seguinte, que a gente deve assumir o compromisso, né, de criar ambientes educacionais em que haja apoio aos sujeitos, em que se potencialize o desenvolvimento do indivíduo como um ser viável, vibrante, criativo, moral, responsável, confiante, colaborativo, capaz de amar, de se preocupar com o bem-estar, com a dignidade das pessoas. Né? Então, ensinar estatística a partir do contexto social daqueles alunos, ajudando eles a produzir informação, a gente entende que é uma das formas de melhorar um pouco o processo de ensino. Tá? Obrigado e desculpa aí o tempo. Ok. Então, essa é um breve sumário do que eu vou falar, por onde eu vou passear aí, tá certo? Bom, alguns problemas que frequentemente a gente encontra, e claro que a minha fala está um pouco voltada para professores, futuros professores, né? Bom, estudantes desmotivados, preparação anterior insuficiente, lei do mínimo esforço dos estudantes, né? Vamos otimizar aqui o esforço de passar na disciplina, certo? Ansiedade por aplicação imediata, quer dizer, o estudante fica lá, mas para que serve isso? Para que serve aquilo? Como é que eu aplico? E nem sempre essa resposta é simples, né? Retenção de conceitos muito aquém do desejado. Essa é um pouco a frustração que a gente às vezes sente. A gente vai andando com o conteúdo, lá pelas tantas a gente vai puxar uma ideia que a gente discutiu lá no começo da disciplina, e aí a gente lembra, tu sabe do que falou o quê? Você falou disso, não sei, etc. Né? Então, operações mecanizadas sem reflexão estão ocorrendo cada vez com mais frequência, dado todo o aparato tecnológico que, na verdade, que as pessoas têm. Vou fazer um exemplo rápido. Isso são dados de uma clínica odontológica, esse é um exemplo fictício, o próximo é real, aconteceu, mas talvez eu vá pular para ganhar um tempinho. Tem lá 16 pacientes e 3 perguntas que foram feitas, estão aí as respostas. Aí, claro, tinha uma tabela cheia de número, nada mais interessante, né, do que vamos fazer a média, e bom, e como aí o Cheito aprendeu na estatística que só a média é bom acompanhar uma medida de variabilidade, então põe o desvio padrão e produz isso, mas aí ele lembrou de perguntar quais que eram as perguntas. E aí as perguntas são o 0 e 1 é sexo, o 2 é a forma do pagamento e a 3 é o número de visitas. Moral da história, essa história de calcular a média de sexo, digamos, pelo menos na nossa área de estatística, é algo que a gente não faz com frequência, certo? E, portanto, a única medida que fazia algum sentido se calcular era essa. E o que a gente precisa é sempre ter um conhecimento das variáveis e não sair, digamos, apertando o botão da planilha, ou do computador, ou do software, ou enfim, né? O segundo exemplo, vou passar rápido, esse exemplo foi durante uma disciplina lá a disciplina do 4º ano, nossa, estatística aplicada, o professor Carlinhos é atualmente um dos professores, e eu orientei junto com o colega Antônio Carlos um trabalho, e o trabalho tinha o objetivo de descrever a relação fertilidade, taxa de fecundidade, nível de instrução, etc., e tinha dados que vinham lá da pesquisa de amostra de domicílio do IBGE, 2007, e tinha lá uma população de interesse que eram mulheres com idade de 15 a 49 anos, de 27 unidades, e dava aí um monte de observações, né? 71 mil observações. Bom, aí as meninas lá trouxeram o gráfico de porcentagem e calcularam a média, desvio padrão, mínimo, e a gente olhou aquilo e falei, escuta, isso aí é a fração, você não está achando um pouco estranho ter menos gente com 0 filhos do que com, sei lá, 7 ou 8, né?
E realmente o que ocorre é assim, isso está muito baixo. Ou seja, na hora da filtragem dos dados, como você tem, os dados são muitos dados, 70 mil, o Sheito simplesmente errou na filtragem, depois eles corrigiram, não pus aí, mas corrigiram que tinham feito uma filtragem errada. Então, ou seja, mecanizar os processos é algo que nos ajuda, o computador certamente nos ajuda, mas é preciso ter cautela, porque a gente nunca pode perder o bom senso, pessoal. O bom senso precisa nos acompanhar, nós precisamos olhar e falar, opa, será que isso aqui está fazendo sentido? Será que não tem algo estranho aqui? Né? Bom, quero aproveitar a mesa para falar um pouquinho da educação e estatística como uma área de pesquisa. Tem várias revistas, estou aí mencionando algumas delas, que tem os congressos que estão... Tem um congresso internacional, o próximo vai ser no Japão, em 2018, e tem outros encontros que envolvem o pessoal de educação matemática e uma coisa importante que está acontecendo cada vez com mais frequência é nos encontros, vamos chamar assim, de estatística, ter um espacinho para discutir educação estatística, nos seus vários olhares. Hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de ver, digamos, 3 olhares que envolvem a questão de educação estatística. Né? Sobre o ensino de estatística, algumas ideias gerais. Isso vale certamente para mais do que a estatística. Né? Quer dizer, é importante que o ensino desenvolva a autonomia e as potencialidades individuais dos estudantes. É um pouco isso que o pessoal busca na escola. E, nesse sentido, o Paulo Freire salienta que contribui muito para o processo de aprendizagem você ouvir um pouco e saber dos saberes que os estudantes têm. E, a partir dele, você, digamos, avançar. Né? De Vygotsky, algumas menções que eu acho que é importante é que a formação do homem, ela tem a ver com a cultura, tem a ver com a história da humanidade, não é uma coisa que você separa do mundo que você está em volta. Porque o homem atua nesse mundo, ele transforma, ele é transformado pelo meio, ou seja, é um processo que corre. E o exemplo que a gente encontra, às vezes, na sala de aula, a questão colaborativa, ela é fundamental. Quantas vezes nós estamos lá no quadro negro, falando, o Sheito não entende nada, não estou entendendo, aí um colega do lado cochicha alguma coisa para ele, que a gente não sabe o que é, e ele fala, agora entendi. Ou seja, esse processo de contribuição, de você fazer com que a sala de aula não tenha apenas uma relação professor-estudante, estudante-professor, mas que haja outras direções na comunicação, e o professor tem o papel importante de fazer com que isso rode, e o Vygotsky aponta isso como um instrumento importante no desenvolvimento dos estudantes. Bom, essas sugestões estão aqui, vou passar rápidas, elas fazem parte já do que, digamos, a gente incorporou do ponto de vista de alguns relatórios, por exemplo, um relatório muito famoso, um relatório americano, depois eu vou colocar a referência, chamado Geise, que levantou vários aspectos que são importantes para o ensino de estatística, e claro que a comunidade que discute essas questões foi, digamos, sistematizando. Então, enfatizar ideias ao invés de cálculos. Esse é um pouco o título até da minha fala aqui. Né? Nesse sentido, nós temos que parar para ver se não estamos pondo muito material, não querendo pôr coisa demais, tem que ensinar isso, tem que ensinar mais aquilo, e a questão da pressa, você cumpre o programa, mas não necessariamente o estudante cumpre o programa, tá certo? Esse é o ponto. Você cumpre só na formalidade, porque na prática, eventualmente, você não cumpre. Então, você tem que ter atenção a isso. Não significa se acomodar, mas não significa também você entrar num assodamento burocrático para dizer que cumpriu programas, quando isso não se transforma em desenvolvimento dos estudantes. Né? Usar dados reais e de interesse dos estudantes é algo que contribui para os números deixarem de ser números em abstrato e fazerem o que a estatística faz, que é números em contexto.
Os números têm um certo contexto. E, claro, eles podem ser coletados, você eventualmente pode tirar, tá certo? Incentivar uma aprendizagem ativa com participação e colaboração. Isso significa que você tem a preocupação que os estudantes, na verdade, não tenham apenas uma presença física visual. As pessoas estão aqui. Elas estão aqui com o seu cérebro, que foi até um pouco o título de uma fala que eu fiz lá na Ciagro, lá em Lavras, né? Você pode estar aqui, mas o processo do desenvolvimento de ideias e da educação, ele envolve, de certa forma, você está aqui com o teu cérebro. Não é estar aqui pensando o que vai acontecer daqui a pouco, o que eu vou fazer depois, né? E isto é uma vontade de cada um de vocês. Não adianta, eu posso aqui cutucar, né? O que você está pensando aí? O que você está pensando aqui? Vá. Mas isso não vai durar muito, nós não vamos conseguir fazer isso o tempo todo, a todo momento, né? Usar recursos tecnológicos é uma realidade cada vez mais presente. O celular é um processo ainda que os professores ainda estão gerindo, né? Porque hoje em dia há uma ansiedade das pessoas que, enfim, estão envolvidas com o celular, que qualquer descuido no cérebro dele, que eu deixe de chamar atenção, ele vai lá e vai ver se tem alguma mensagem, se tem uma resposta que ele está esperando. E isso, veja, se isso para nós, para alguns de nós, quer dizer, nem todos, né? Porque nem todos usam o celular com muita, enfim, frequência. Mas para os jovens ainda é muito mais atrativo. Você para de requisitar o cérebro dele em alguma coisa e ele vai lá e vai olhar a mensagem. E aí você tem que gerenciar isso de um modo que nem sempre é simples, né? E, por fim, fazer avaliações com um instrumento de aprendizagem, não com punição. Não é o dia da verdade, agora eu vou ver como é que é, né? Não, tá, isso não vai virar. Bom, vou contar algumas iniciativas que eu uso nas minhas aulas, tá certo? E claro que elas são mais ou menos bem-sucedidas ao longo de diferentes turmas, às vezes da tua própria intervenção, às vezes você, digamos, erra a mão, puxa para lá, puxa para cá. Leitura antecipada. Eu acho que é um benefício grande para os estudantes eles anteverem o que vai ser dado na sala de aula. Então, eu costumo pedir que eles leiam 2, 3 páginas do livro-texto, enfim, ou de algum texto, que pode propiciar que os termos fiquem mais ou menos na cabeça de quais são os termos que eu vou discutir na sala de aula. Então, eu vou falar, sei lá, de medidas resumo, então eles vão ler um pouco as definições, vão ver exemplos, vão ver um texto, alguma coisa desse tipo, né? Isso tem efeitos importantes, tá certo, no processo de aprendizagem. Mas é importante, deixa eu só chamar o último ponto lá, você ter cautela para não pressionar demais, né? De você ficar com aquela coisa, você não leu, você leu, você não leu, que isso pode, de certa forma, criar uma antipatia nos estudantes e, eventualmente, eles têm que falar, bom, como eu não li, eu não vou na sala de aula porque o cara vai me dar uma bronca, então eu não vou lá porque eu não li dessa vez o texto. E, óbvio, que isto não é o conveniente, né? Desenvolver projetos de análise de dados é algo, do meu ponto de vista, eu não dou mais nenhuma disciplina básica de estatística, e eu me refiro a essas coisas em referência ao curso de licenciatura, que tem 2 semestres de estatística. Eu não dou nenhum curso desse básico sem fazer com que os estudantes mexam com dados reais. No primeiro curso, esses dados são fornecidos, tem lá uma base que vai sendo coletada, entendeu? E no segundo curso, eles fazem um questionário e eles coletam. Esse é um instrumento fundamental. Eu recomendo que nenhum professor que dê uma disciplina básica de estatística prescinda de fazer este tipo de ação, de solicitar ou de fazer os estudantes trabalharem com dados reais. É incrível a diferença que você vai ter no entendimento de conceitos, de gráficos, de relação entre variáveis. É algo realmente surpreendente. No caso da licenciatura, eu também peço que eles desenvolvam uma atividade didática para ser
digamos, aplicada na educação básica. Como é um curso de licenciatura, eles serão, em tese, professores, então eles vão preparar uma atividade que envolva estatística para... e aí eles têm que escrever uma espécie de um manual de utilização, tá certo? Uma outra atividade que é importante é isso, aplicar as atividades que tem nesse portal Ativistat, que é um portal que está lá no IME, é destinado a professores e tem atividades de vários tipos. Vou passar apenas mostrando a página aqui do portal para as pessoas... Então, aqui está a página do IME, tá certo? Acho que dá para diminuir isso aqui, né? Com Ctrl menos, é isso? E aqui embaixo, você tem um ícone aí do Ativistat, atividade de estatística, então você, clicando aqui, não sei se já clicou aqui, vamos ver, clicou, você vai abrir esse portal, ele é acesso gratuito, e ele tem, então, ele funciona como uma espécie de um apontador, tá certo? Ele vai apontar as atividades, digamos, diversas atividades que você pode ter, e essas atividades, elas podem ser separadas pelo tipo e por outras... pelo tipo de atividade, pelo nível de ensino ou pelo assunto, tá certo? E esse portal, ele aponta para as atividades, não é que ele construiu todas as atividades, nós fizemos tudo, não. Ele aponta, então, por exemplo, ele aponta para atividades do IBGE, ele aponta para atividades da Unicamp, tem lá um projeto M3 da Unicamp, tá certo? Então, eu trouxe uns folhetinhos aqui, uns folders, depois quem quiser pode pegar, ok? Voltando aqui. Come on. Tenho que cancelar primeiro. É que esse mouse aqui, esse pad aqui, é a prova de paciência. Muito bem. Então, eu já falei um pouco sobre o portal. Por fim, algumas considerações finais. Acho que os departamentos discutem pouco estatística, discutem pouco ensino de estatística, né? E acho que é uma discussão que precisa crescer, tá certo? A pressão por conteúdo, ela está meio enraizada. E é preciso que a gente faça uma reflexão se a gente não pode, tá certo, de alguma maneira aliviar isso. Veja, um estudante que tem autonomia, que aprenda a aprender, ele vai aprender o básico e vai caminhar sozinho em outras técnicas quando precisar. Então, o elenco exagerado de técnicas faz com que você tenha uma cultura eventualmente enciclopédica, mas só que daqui a 1 ano, 2 anos, essa enciclopédia já mudou e já ampliou. E se você possibilita discutir com eles ideias centrais e caminhos e dá a ele as ideias para ir para frente, ele consegue, vamos chamar assim, sobreviver quando o dinamismo de novas produções de técnicas e de resultados for interessante e que ele precise usar, né? Acho que, às vezes, em disciplinas básicas, há uma excessiva matematização. Eu lembro uma vez, quando estava orientando um trabalho do CEA, o estudante estava lá, olhou, não, você dá aula aí também de estatística no básico? Olha. Aí eu mostrei para ele a prova, e na minha prova tinha uma pergunta, o que é variável aleatória? Eu estava no 4º ano, né? Ele falou, professor, mas como é que a gente responde isso? Tá certo? Bom, ele provavelmente sabia mais de estatística do que eu, estando no 4º ano, porque eu sou, digamos, licenciado em matemática. Ele vivia e transpirava variável aleatória para cima e para baixo.
E ele não conseguia verbalizar o que era avaliar aleatória. Ele achava que aquilo era uma pergunta muito estranha, que nunca tinha ninguém perguntado para ele, ele não saberia responder aquela pergunta. Tá certo? Terminou? Já. Então, estou terminando. Atenção nas avaliações, é importante não acomodar e ser perseverante nas iniciativas, porque às vezes você começa, não dá muito certo, mas você tem que ir vai mudando aos pouquinhos, vai botando alguma coisa, tá certo? Então, aqui algumas referências, depois eu posso passar para quem quiser. E o último slide, como dizem os mineiros, não é isso? Tive a ajuda de mineiros locais, não vou citar nome, porque a responsabilidade é minha, certo? Mas olha lá, o AI se sabe, arreda de privilegiar a fórmula das disciplinas, tá certo? E trem bom é ver o estudante desenvolvendo e aplicando ideias, ok? Muito obrigado. Chico. E vamos achar aqui o devido PDF, que acho que nós podemos fazer aqui assim, não é isso? Para ele ficar grande, mas talvez consegue ficar maior que isso, eu já não sei. Consegue? Então vamos lá. Mas tá bom, tá tudo. E como é que eu vou empurrar? Aqui funciona assim, olha lá. Se você quiser iluminar, ilumina, né? O laser lá, tá certo? Uhum. Tá. E se você apertar aqui, você vai para frente, para trás, né? Aí você aperta aqui, você vai para frente, né? É. E o microfone não sei bem até onde ele vai. Tá ótimo. Bem, satisfação estar aqui. Eu queria agradecer a organização do evento e sempre dá um sentimento ruim, porque é o 15º. Eu me lembro do primeiro, né? Mas é um sentimento bom também, que quando eu vi os títulos das apresentações, me deu um sentimento assim muito, muito positivo, né? Nós caminhamos muito, né? Eu vou fazer, então, tá aí, seguindo o Marcos, essa apresentação. Primeiro, uma introdução sobre a estatística, depois o ensino da estatística e a estatística na educação, e se eu tiver tempo eu falo um pouquinho que a gente deve se olhar também pelos alunos. Eu queria celebrar o sucesso de alguns deles. Eu estudei com os professores que estudaram em Berkeley nos anos 50. O Jerzy Neyman é uma pessoa que fez essa frase: Statistics is the servant of all science. Quer dizer, a estatística é necessária a todas as ciências. Perceba, então a estatística tem uma dimensão de método e está, portanto, presente em todos os lugares. Eu vou argumentar, portanto, que a estatística ela se realiza na interface, ao invés de, portanto, ela é muito mais campo, ela é muito mais, insisto, uma interface do que uma coisa específica e uma área, né? O que é um estatístico, né? Eu coloquei essas três dimensões. A primeira é descrição da realidade via dados quantitativos. E quando eu percebi a minha formação, eu citava o Jerzy, o Neyman, e era de professores e de uma época que as pessoas queriam matematizar a estatística. Percebi, a gente fez todo o ciclo, e hoje uma das coisas que menos acontece, né, porque a estatística está muito associada hoje com a computação, com data science, onde a matematização, provar um teorema de convergência assintótica, deixou de ser tão central como parecia. E a descrição, que era uma coisa colocada em menor ponto, ela passa a ganhar uma enorme importância. Esse último mês e meio, um grupo de pessoas do INEP, esse trabalho tinha começado quando eu passei por lá, eles colocaram a taxa de permanência dos alunos das universidades federais. Perceba, é uma coisa absolutamente simples, mas o resultado é tão impactante, deixa eu lhes adiantar. Depois de 4 anos, apenas metade dos alunos continuam. Depois de 4 anos, no privado e no público.
Bem, o privado, pelo menos, a pessoa está ali. Mas no público, se você pega o número de alunos, eles estão, só que custa 20 e tantos mil, 30 mil de aluno por ano. Então, isso vai ser uma discussão cada vez mais feroz. Quer dizer, quando eu estou conseguindo fazer uma boa descrição de algo que tem relevância social, eu me justifico. E esse justificar aí significa prestígio e significa dinheiro também. Ou seja, a descrição que era vista na minha formação como algo menor, ao contrário, ela é absolutamente essencial, desde que seus dados tenham algo importante, né? A segunda dimensão é a ideia do risco. Você não pode falar de estatística, de probabilidade, sem falar de risco. A estatística nos ajuda a tomar decisões na presença de risco, né? A gente convive, na medida que a vida foi passando, eu tenho muitas dúvidas, mas eu convivo com pessoas que não têm dúvidas nenhuma. Então, eles adoram uma resposta, não vai acontecer isso. E a gente, na estatística, na nossa formação, você sempre vai dizer, olha, tem uma chance para cá, tem uma chance para lá. Alguém vai ter que tomar a decisão, né? E finalmente, a explicação, né? A explicação, a gente foi treinado muito com associação como causação, mas a estatística está cada vez mais algorítmica e menos analítica, né? Que é a ideia do Big Data. Tem gente, muitos de nós aqui estamos envolvidos, eu não mais, com formação de estatísticos profissionais. Então, essa pergunta é uma pergunta importante. O que os estatísticos profissionais devem saber, né? Eu queria que vocês... eu peguei essas recomendações da American Statistical Association, mantive em inglês. Eu estou aqui com um sentimento de vida passando, né? Eu sou sócio, até esse ano, da American Statistical Association. Eu devo ser o sócio mais antigo no Brasil, viu, Carlinhos? Não sei se porque você não foi fiel. Você nunca foi, né? Pois é, então esse... Não, exatamente. Eu vou escrever uma carta dizendo, olha, eu fui sócio durante 40 anos e tudo, não dá mais para ser e tal, mas durante um período, nos anos 80, foi extremamente difícil, né? Mas tem coisas excelentes de lá. Eles estão dizendo aqui coisas que o Marcos disse e que, portanto, eu vou passar, mas observem lá, a importância de dados. E depois ele fala, working with data requires extensive compute. Quer dizer, nós temos que dizer claramente para o aluno da estatística, falar, você tem que aprender a programar. Não é clique, clique, clique. Você tem que aprender a programar no R, por exemplo, ou alguma outra coisa, né? Isso é muito importante e isso... desculpa, obrigado. Eu confundi, não vou trocar de mão. Obrigado, Cláudio. Isso é uma coisa extremamente importante. Estatística tem a ver, hoje, ela se expressa através da computação. O Marcos falou das outras coisas, mas eu apenas queria deixar isso com vocês. Esse é um relatório que ele sintetiza o que a American Statistical Association acha que os estatísticos profissionais deviam ter. Eu sugiro fortemente que todos vocês que são alunos de estatística ou que formam estatística, leiam esse relatório. Às vezes a gente fica aqui pensando alternativas e não bebendo na fonte de quem sabe muito bem. Quer dizer, é muito interessante porque eles enfrentam questões que a gente enfrenta, obviamente, enfrenta com muito mais cuidado. Mas agora deixa eu falar sobre uma dimensão que ela está muito presente e que ganhou uma força muito grande. O pessoal está dizendo o seguinte, você é contratado pelo seu conhecimento, no caso estatístico, e é demitido por falta de capacidades socioemocionais. Então, essa lista daí é uma lista mais ou menos óbvia, né? Ô, Marcos, você ficou lendo daqui, né? Será? Então, essas coisas que estão aqui, flexibilidade, entusiasmo, capacidade, trabalho em equipe, isso aqui é muito importante. O lobo solitário não vai longe, percebe? Hoje, no mundo, você tem que conversar. E a estatística, sendo interação, se você não tiver a capacidade de conversar, entende? Não vai adiantar. É diferente do matemático, né? É diferente de outras áreas onde você pode se isolar. Então, essas coisas são muito importantes e elas precisam estar no nosso diálogo, na nossa rotina. Quer dizer, saber comunicar, saber apresentar é algo que tem que estar na formação.
né? De qualquer, mas no caso aqui eu me refiro ao estatístico profissional. Mas aqui eu estou basicamente fazendo essa distinção. Eu tenho o técnico envolve computação, é claro que vai envolver o conhecimento de toda o que a estatística construiu ao longo dos anos, né, de todas as técnicas, de todas as justificativas, mas também a gente tem que pensar nessa outra dimensão. Agora, ensinar para formar outros profissionais. Eu entendo que aqui também muita gente de departamento de estatística e que aqui você, então, tem que ensinar, como o Marcos falava. Eu aqui, a minha ideia é muito parecido com o que o Marcos falou, mas eu formulava da seguinte maneira: quais problemas esse profissional vai enfrentar? Eu, quando voltei do doutorado, a minha tese de doutorado ela estava em estatística médica. E, então, eu fui dar aula na medicina. E era muito interessante porque eu cheguei na escola de medicina, né, tantos anos atrás, e a última coisa que as pessoas queriam ver, por que eu estou estudando estatística? Então, eu tentei mostrar para as pessoas que a estatística ela tinha a ver com o processo de decisão, uma decisão que eles vão fazer a vida toda, que é, diante de evidência, dizer que o paciente tem determinada doença ou não tem. E tem erros, que a gente chamava de falso positivo e de falso negativo. Quer dizer, esse problema de tomada de decisão clínica, ele é um problema absolutamente central. Quer dizer, o Marcos falava isso, de que se eu falo esse problema, eu vou me comunicar com as pessoas, mas não vai dar tempo para falar de muitas outras coisas. Mas, quer dizer, quando se estabelece esse diálogo substantivo, há alguma chance de a gente conseguir passar uma ideia de relevância. Eu gosto muito disso, eu acho que a gente precisa aprofundar isso, porque a estatística a estatística como área, e ao longo dos anos, ela tem uma enorme facilidade de fechar portas. Né? No sentido, eu via, quando veio a AIDS, vieram os departamentos de bioestatística, e começaram a dizer que eram bioestatística, que não era estatística. Né? Depois a gente viu isso acontecendo em vários outros lugares. Mas, para mim, fica muito claro a importância da busca de parcerias. Quer dizer, eu não vou ensinar, eu estou aqui falando para aqueles que ensinam cursos em outras áreas, eu não vou lá prestar um serviço, eu vou lá aberto para ter parceria. Eu acho essa ideia importante. Quer dizer, eu me lembro chegando em Madison para estudar no doutorado, e o Klotz, né, falou assim: não, você tem que descobrir um problema numa área de interface. Né? A estatística tem muito o que o Neyman falou, muito de resolver problema. Quer dizer, ela é método e a gente deve se orgulhar pelo fato de termos um método tão poderoso. E agora, ensinar estatística na educação básica. Eu estou muito envolvido, eu costumo falar que eu tive várias vidas, então agora eu estou muito envolvido nessa discussão que se chama Base Nacional Comum Curricular. Basicamente, a gente está discutindo o que toda criança e jovem deve aprender. E aqui, não é só no caso da estatística, mas aí, Leandro, você está falando de ensino de estatística, não teve nenhuma manifestação dizendo o que os alunos devem aprender de estatística. A computação estava extremamente organizada e, provavelmente, na base vai aparecer uma coisa chamada pensamento computacional. E, provavelmente, não vai aparecer nada Deixa eu dar um passo atrás. Qual que era a discussão? A discussão estava na ideia da matemática. Então, ficou claro o seguinte: olha, a matemática hoje, na formação de uma criança, não é só a matemática do x mais y, não é a álgebra só. Ela é também a matemática dos dados e ela é também a matemática dos algoritmos. Perceba, o Marcos falou do celular. O celular é um conjunto de algoritmos. Quer dizer, tem esse livro do israelense que fala que tudo é algoritmo, né, que está fazendo o maior sucesso. Mas é claro que a ideia de que os algoritmos estão na nossa vida é algo que tem que fazer parte da formação básica das crianças. Né? O que me assustou, então, basicamente foi isso. Como que a educação estatística ela simplesmente desconheceu isso. Entende? É claro que a ação de outros grupos é porque isso é muito importante. Estando numa base, todo mundo vai ter que tratar disso. Então, aqui é muito importante porque nós estamos trabalhando com, literalmente, milhões de pessoas. Né? O software que o Leandro falou, ele é utilizado
para ensino de estatística na educação básica, que provavelmente foi feito para isso, por causa do que chamam nos Estados Unidos do Common Core. Tem muita coisa aqui importante, nós simplesmente desconhecemos isso. Bem, eu queria agora falar um pouquinho, muito rapidamente, de um pouco do meu envolvimento com determinadas áreas na educação estatística. Aqui é um pouco enfatizando essa minha oportunidade de ter tido chance de continuar pensando através de evidências, e evidências que são consagradas em números dentro da estatística. Não estou querendo falar muito detalhe, mas eu vou rapidamente dizer da importância dos indicadores, duas coisas que eu tive muito envolvido, a medida de nível socioeconômico, depois um trabalho que eu estou em processo ainda de desenvolver, e o efeito da escola. Deixa eu começar com o efeito da escola, que foi como eu acabei me envolvendo com toda a discussão e que me fez ir para a educação e não voltar. Aqui é muito importante, eu quero insistir, o problema e não a técnica. Qual é a ideia? O Brasil tinha começado a medir o aprendizado das crianças e dos jovens, em todas as escolas, a cada 2 anos. Isso chama Prova Brasil. Então surgiu um problema, quer dizer, não surgiu um problema, eu percebi claramente, lendo a literatura, que a gente podia dizer qual que é uma medida de efetividade de uma escola. Por que tem escolas que as crianças aprendem mais de outras? Mas antes do porquê, onde que estão essas escolas? Percebe? Isso é um problema de regressão, sem muita dificuldade, né? Eu tenho a resposta do aluno, variável resposta, e eu tenho quem é esse aluno. Eu tenho características deste aluno. E uma das características dele é a escola onde ele frequenta. Agora, esse dado ter sido vindo a público, ele passa a impactar profundamente todo o debate, né? Porque a gente começou, na hora que esses dados começaram a circular, dizendo existe uma coisa chamada efeito escola, né? Esse nome é um nome que pegou. Quer dizer, eu quero que a minha escola tenha efeito. Efeito o quê? Acrescentando ao conhecimento do aluno. Essa dimensão, esse impacto da estatística, que é uma coisa razoavelmente recente, porque não tinham tantos dados. Mas deixa eu falar um minutinho, porque aqui eu sempre fico fazendo propaganda desses dados, porque é uma riqueza não explorada. O fluxo escolar. Me acompanha aí. 31 de março, o aluno matriculou. Em 31 de dezembro, ele pode ter sido aprovado, reprovado ou ter abandonado. Abandonado, ele saiu da escola sem que a gente soubesse o que aconteceu com ele. Aí, no ano seguinte, ele vai fazer uma matrícula. Perceba, o aprovado pode ser promovido, quer dizer, ele foi aprovado, no ano seguinte ele fez matrícula numa série posterior. Ele pode ser repetente, ele fez matrícula na mesma série, que agora a gente chama ano, ou ele pode não ter matriculado, então ele evadiu. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, eu tenho com isso o fluxo do aluno. Qual a novidade aqui? A partir de 2007, nós temos esses dados para todos os alunos. Então, quando o Marcos falou, fazer análise de dados reais, quer dizer, eu tenho a descrição da situação educacional de todos os alunos. Todos. Quer dizer, um aluno que não está no censo escolar, será que ele existe? Essa é uma outra questão muito importante nesse país das fraudes, né? Não tem jeito, antes de 2007, o censo era por grupos de alunos. E no INEP é muito gozado, porque tem gente que ainda acha que pode fraudar o sistema. Mas para você fraudar o sistema, você tem que inventar nomes, sobrenomes, nome de pai, nome de mãe. Então não dá, não tem jeito de você inventar 1000 nomes. E quem tentou foi pego com muita facilidade. Entenderam aqui? Eu tenho uma quantidade de dados extremamente grande e com muita informação. Deixa eu enfatizar aqui, a estatística ela se torna relevante na medida em que ela trata de dados relevantes, né? A nível socioeconômico, eu tive muito envolvido com isso, é uma medida bastante simples.
A gente estava falando de síntese, isso aqui todos que conhecem teoria de resposta ao item, perceba o segundo gráfico aqui, esse é um item de geladeira, né? E olha como que você está vendo que a geladeira me informa bem o quê? Me informa sobre os pobres. Todo mundo, a partir, ele cai muito e é praticamente zero. Isso é descrição, mas é uma descrição extremamente importante. Bem, eu fico muito satisfeito de ter trabalhado nisso, e esse gráfico mostrou também, esse gráfico cria muita dificuldade, acompanha o gráfico de caixa do lado de cá agora, e você vai ver que quem está mais embaixo são as escolas municipais, depois as escolas estaduais, depois as escolas federais e depois as escolas privadas. Mas observa que as escolas federais têm enorme interseção com as escolas privadas. Então, não faz sentido você fazer cota para as escolas federais, né? São eles, na realidade, que entram, porque assim é fantástico, né? Eu te dei a melhor escola possível e, além de tudo, agora eu reservo vagas para você, né? Isso não é politicamente correto falar, mas o gráfico da estatística, ele toca imediatamente numa questão que é uma questão importante. Aqui tem um pouco mistura, tem dado, tem modelo, etc., mas é uma coisa... É a estatística sendo relevante. Toda vez que eu falo, e eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, é uma tabela um pouco mais complexa, eu peguei o nível socioeconômico e dividi em 5 grupos, por isso que eu chamo de quintis. Ele está bem aí no meio. Chamei o primeiro quintil mais baixo, depois 2, 3, 4, até o mais alto. O que está no corpo da tabela? É o percentual de alunos nos níveis adequado e avançado. Eu divido os alunos em 4 níveis, adequado e avançado são os 2 níveis mais altos. Tá? Quer dizer, eu esperaria que todo mundo tivesse no avançado. Então, agora, peguem, por exemplo, a linha referente a 2013. Eu tenho 21%, 31%, 39%, 49% e 56%. Bem, tem uma coisa aqui que não tem graça. Na medida que o seu nível socioeconômico é mais alto, você também tem mais alunos que chegam no nível adequado. Mas 60% é muito baixo mesmo. Aqui é só escola pública, né? Nós não estamos aí. O que é muito impactante é você olhar a primeira coluna, 19, a segunda coluna, 19, 16, 17, 20 e 21. Os mais pobres estão onde sempre estiveram. Não aconteceu nada. O Brasil melhorou. Melhorou, de fato, nós temos melhores indicadores educacionais. Mas nós não melhoramos nada para aqueles que são mais pobres. Percebe? Essa aqui é uma estatística o que foi feito? Foi uma síntese grande de dados, né? Mas isso aqui tem um impacto danado. Eu tive 4 ministros da educação, convivi com 4. E eu mostrei essa tabela para todos eles. E nenhum governo, obviamente, quer ver isso, né? Porque isso aqui não é problema de um governo, né? Mas é um problema estrutural que a gente não sabe o que fazer, né? E vocês percebam na última coluna que a diferença está aumentando, né? A desigualdade está aumentando. Pois bem, eu tenho muitos outros trabalhos de desigualdade, o Vitor e a Érica estão aqui, nós estamos trabalhando em melhorar esse trabalho, que é um trabalho que eu fiz com o Vitor, mas não vai dar para falar, eu até queria, Vitor, mas não vai dar. E eu queria simplesmente terminar agora, já que nós estamos falando de ensino, a ideia, cada um de nós, certamente os mais velhos aqui, a gente teve ex-alunos. Então, ser estatístico, formar estatística é uma coisa que dá certo. É muito interessante, Glauber e eu estamos aqui, estivemos no departamento há muito tempo, e teve um determinado instante que a gente falava, puxa, mas você faz o quê? Curso de estatística? Não, curso de estatística gera pessoas que conseguem empregos ótimos. Então, a Aline, ela foi do meu laboratório. Hoje ela trabalha na ArcelorMittal, ganha mais que eu, muito mais. O Rafael é dono de uma empresa, entende? Aqui de Minas, também trabalha lá no laboratório. E a Ingrid é o grande sucesso. A Ingrid também trabalhou comigo e ela trabalha na Suíça, na Nestlé, ficou famosa, ficou rica, porque estudou estatística. Agora, o que esses 3 fizeram de interessante? Eles resolveram problemas reais, não aplicaram técnicas. Esse é o ponto que eu queria insistir. A estatística é fundamental para resolver problema. Qualquer problema que você resolver, você vai ter prestígio e, eventualmente, vai ter dinheiro. Mas tem que ser um problema real. Agora, o pesquisador é diferente, ele está interessado num outro tipo de problema.
A formação, seja do estatístico, seja da estatística contribuindo para a pessoa, tem que estar ancorada em alguma coisa real. Última frase. Considerem os muitos problemas que a educação básica tem. Hoje existem dados de qualidade, é uma questão social, é uma questão importante. Então, Marcos, eu vou sonhar que nos próximos eventos, quando você for falar de exemplos, você não vai usar só de uma clínica odontológica, mas vai pegar um dado. Perceba que o Marcos usou PNAD. O PNAD é um dado extremamente importante, mas tem os dados do censo, tem os dados das avaliações. Viva a estatística. Obrigado. Pessoal, nós estamos com o horário super apertado, então nós vamos fazer assim, talvez a gente possa atender aí 3 perguntas e aí, eventualmente, se tivermos 3 perguntas, a gente responde. Eu acho que a gente ficaria meio por aqui para já deixar a tela, porque senão vai levantar a tela, baixar, para não atrasar a conferência, a próxima conferência. Então, a gente dá uma sentadinha aqui e... Não sei até onde vai o microfone, mas a gente dá um jeito e vamos tentar atender as perguntas. Então, por favor, quem tiver um comentário ou pergunta, alguém se anima? Pois não? Ok, talvez a gente possa receber e aí fazer um comentário final, tentando responder um pouquinho. Temos mais algum comentário ou questão? Pois não. Ok. Mais algum comentário ou alguma pergunta? Dou-lhe uma. Bom, já não precisou. Já. Ok. Mais alguém? Tá bom. Então, agora a gente vai fazer um fechamento e, eventualmente, a gente dá uma palavrinha sobre cada um dos comentários, das perguntas. Começa com o Leandro. Eu acho que eu posso falar das questões com relação à educação e pesquisa em ensino. Quando você, por exemplo, falou de Paulo Freire, a gente faz bastante leitura na área de educação, mas o que tem que estar claro é que a gente precisa produzir mais pesquisas na área de ensino. Quer dizer, tu vai para a educação básica e vai querer continuar reproduzindo aquele mesmo modelo de matemática, de estatística que nós vimos na universidade, de cálculo, de tudo, enfiar aquilo goela abaixo nos alunos da educação básica, eles não aceitam mais. Eles não aprendem mais desse jeito. Às vezes, você chega lá, eles já têm várias ferramentas que, por exemplo, eles falaram lá no começo lá, que eles nunca tinham usado Excel. Quando você entrega a ferramenta para eles, eles fazem o resto sozinhos. Eles têm... Então, assim, dentro da educação matemática, na sociedade brasileira, a gente tem um grupo que é o GT12, que é um grupo de educação estatística, mas ele ainda é muito pouco representativo. Então, assim, quando o Chico falou aqui que lá nesses documentos da base, e eu já estava sabendo disso, que a computação está vindo com uma força, é porque o grupo de educação estatística ainda está fazendo muito pouca pesquisa dentro da área. Então, pelo menos isso em Brasil. Eu tive fazendo doutorado de sanduíche na Nova Zelândia, e lá tem um departamento de educação estatística dentro do departamento de estatística, que se propõe a fazer a estatística na educação básica. E eles conseguiram, ou eles têm um currículo de estatística separado do currículo de matemática, porque eles entendem que as ciências elas têm que se ensinar de maneira diferente. Então, o que a gente precisa é fazer pesquisa sobre como ensinar, e não só sobre educação na área de humanas, na filosofia. Então, esse é o que eu posso... Bom, um comentário, juntando um pouco, tem um comentário específico para o Chico, das federais. O que eu acho que é importante é que a gente
crie uma inquietação ao ser professor. Eu acho que, para mim, o professor tem que, de alguma maneira, ter essa inquietação de se perguntar se o trabalho que ele está fazendo é o melhor possível. Eu costumo mencionar, olhando a curva normal, que é conhecida de todos nós, tem uma turminha lá na ponta que você dá uma aula horrível, você é autoritário, você é arrogante, você é um terror, ou você é excepcional, democrático, ouve estudante, o jeito vai embora, ele não depende de você. Tem a outra pontinha da curva, que é o seguinte: se você for arrogante, bom, você provavelmente joga o cara mais para baixo, tal. Se você não for, mas também vai ser muito difícil, porque ele tem, eventualmente, dificuldades básicas que você não vai conseguir suprir. E nós temos que tentar olhar para o famoso miolinho ali da curva normal, onde certamente está a maioria, onde faz diferença a postura do professor. Um professor que incentiva e possibilita a autonomia dos estudantes, este cara vai caminhar melhor do que se você não desenvolver essas, vamos dizer, habilidades. E isso envolve o professor dos nossos departamentos de estatística por aí terem um pouco essa inquietação presente. E claro que a dificuldade que a gente enfrenta é porque há uma pressão nas nossas universidades na direção, por exemplo, da produção, vamos dizer, acadêmica do ponto de vista de pesquisa, artigos, e isto, de alguma maneira, faz com que esse professor, e principalmente o jovem professor, fique, de certa maneira, extremamente pressionado, e ele, diferente da nossa geração aqui, que somos jovens há bastante tempo, né, que começamos muitas vezes, quando fazíamos faculdade, já dávamos aula de cursinho, nós tínhamos uma experiência didática, quer dizer, quando a gente virou professor, a gente já tinha sido professor antes. Hoje, você contrata um jovem doutor na universidade, ele nunca deu aula na vida. Ele foi mal e mal um monitor, que deu uma aula de exercício e mal fez uma apresentação em congresso. Pode ter só feito um paper. Então, o jeito pega um desafio que é terrível para ele, num primeiro momento, de relacionamento humano com 30, 40 estudantes, em que ele tem que, de alguma maneira, colocar a motivação como algo importante ali. Então, um professor, se a gente conseguir que os departamentos deem espaço para as reflexões, principalmente dos jovens, criando essa, entre aspas, inquietação, a gente caminha para achar, digamos, soluções para um monte de situações que têm a ver com diferentes estudantes, com diferentes perfis. E, claro, você vai dar aula para medicina, eu também dei aula para medicina quando voltei do doutorado. E até eu brinco lá no departamento de estatística, porque depois do meu curso, era eu, Gilberto e a Mônica. Depois de nós três lá, a medicina tirou o curso da estatística, mas, na verdade, não foi por causa da gente, foi porque havia lá o interesse da medicina, no caso lá da USP, de abrir uma informática médica, e que acabou abrindo. Mas nós tivemos essa preocupação que você levantou, mas nós tínhamos a tal da pressão pelo conteúdo. Mas, espera aí, você precisa chegar até a análise de variância, doa o que doer. Você tem que cumprir o livro do Pedro, naquela época, que era uma apostila ainda, tá certo? Enfim, essa questão do professor se perguntar é algo importante. Então, vamos deixar agora o Chico terminar a nossa mesa. Eu já aproveito para agradecer a presença de todos, agradecer o espaço que o Encontro Mineiro proporcionou a colocar a educação estatística como algo na pauta. Acho que isso é importante, é relevante, e agradeço ao Leandro e ao Chico pela gentileza de virem, ao pessoal da organização, e o Chico encerra a nossa mesa como o nosso ilustre convidado aqui. Pois é, muito obrigado, Marcos.
Roberto, eu não estou defendendo, eu estou dizendo que a análise de dados mostra que os alunos das escolas federais, do ponto de vista socioeconômico, são muito parecidos com os alunos das privadas, e isso tem que entrar no debate. Essa informação não circulou o suficiente. Eu estou dizendo que a estatística, quando sintetiza dados socialmente relevantes, ela também se torna relevante. Agora, aí nós vamos tomar diferenças. Eu entendo, sim, que esse grupo ele é duplamente privilegiado. Entende? Ele foi privilegiado em ter uma escola especial e foi privilegiado na hora que ele entrou com mais facilidade. Mas o mais importante aqui é dizer, tem uma informação importante. As outras duas perguntas, professor, você, na sua fala, desenhou um projeto de pesquisa. Quer dizer, por que os alunos se interessam, por que não os interessam? Perceba, hoje, os dados que a gente recebe, qualquer informação, qualquer traço que você deixa na internet, eles descobrem quem você é e começam a bater em cima de você. É a mesma coisa, se nós fôssemos organizados, eu poderia saber que tipo de ensino esse aluno vai facilitar. Agora, isso tem que ser, não é um problema do sistema, é uma oportunidade de pesquisa. Essas coisas estão muito próximas. Mas a sua pergunta, eu acho que ela tem uma importância muito grande aqui. Eu não sei se nós concordamos, mas perceba, quando nós estamos falando de aprendizado, eu estou falando de aprendizados muito concretos. Né? Eu fico brincando com as pessoas, que está todo mundo falando, e aí tem 15, mas a criança tem que saber que 8 vezes 7 é 56. Quer dizer, a gente não tem que ter medo de conteúdos. Então, eu vou ensinar estatística, existem conhecimentos estatísticos que resolvem problemas para pessoas diferentes. Então, eu resolveria esse problema dizendo qual é o problema que uma pessoa pode ter especificamente e que o ensino da estatística pode ajudar. Eu dei o exemplo da medicina e tentei dar os exemplos aqui na educação. Quer dizer, é extremamente importante a gente dialogar com a pessoa a partir da situação dela, mas o nosso diálogo é um diálogo que tem uma intencionalidade educativa. E, no nosso caso, essa educação passa por aquelas coisas que eu falei, que é a descrição de dados, é conviver com o risco e é fazer associações. Percebe? Se isso não existe, isso não é estatística, e eu acho que será uma fraude de ensino, entende? Porque tem muita gente, tem toda uma maneira de falar e que você fala, escuta, mas você está ensinando o quê? Entende? Eu quero participar socialmente de 1000 movimentos, mas eu quero participar com um conhecimento que me distinga. Eu chego ao debate público com a síntese dos dados. Quer dizer, e no caso da educação, eu estou sempre buscando, e se eu não tiver isso, quer dizer, fica oco a minha maneira de falar. Então, é só para concordar com você, mas eu iria, sim, para o diálogo, mas eu vou para o diálogo com uma intencionalidade. E a intencionalidade passa pelos dados, passa pelos riscos e passa pelos modelos. De novo, Marcos, meus colegas aqui, tão bom estar aqui, né? Foi interessante. E, concordando com o Leandro, o ensino é uma área de pesquisa, como qualquer outra. Vai ter boa pesquisa de ensino, vai ter má pesquisa de ensino. E qual vai ser o sucesso? O Leandro desenvolveu uma metodologia, o Marco desenvolveu outra. Vamos aplicar os dois, fazer grupos de comparação, ver, ao final, quais alunos que aprenderam? Né? Eu acho que essa é a nossa contribuição. Quer dizer, trazer a inteligência da nossa área para problemas interessantes e que vão gerar contribuição social, vão gerar prestígio, e que, se gerar dinheiro para alguém, eu vou ficar feliz. Obrigado, Marcos.